Oiê, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntas que vocês me enviaram através do direct do Instagram. Há um tempo atrás eu soltei, lá no Stories, falei, gente, me enviem perguntas para eu gravar por YouTube sobre fertilização in vitro. Para quem caiu aqui de gaiato, eu fiz fertilização in vitro para ter o meu segundo filho. Eu gravei vários vídeos sobre isso, sobre o processo, sobre como foi. Eu fiz um verdadeiro diário da FIV e aí eu vou deixar aqui nos cards para vocês. E hoje eu vim responder algumas dúvidas que vocês ainda têm sobre o processo. Vamos lá! Bom, eu recebi muitas perguntas repetidas, tá bom? Então, se você não vê o seu nominho aqui, não fique triste. É porque eu recebi e acabei pegando uma só pra fazer de referência. Vamos lá. Mamãe, por que chegou esse lado? Ó quem chegou aqui. Mamãe, cadê aquele jeito de apagar? Eu te mostro, não é esse? Fala oi aqui no vídeo da mamãe. Oi! Oi. Fala, tudo bem, galera? Tudo bem, galera? Fala assim, eu sou o Gabi Gabi. Olha, galera. Ah, todo mundo já te conhece. Manda beijo. Vamos lá. Peraí que eu já volto. Cadê a caneta dela? Rafinha foi pra casa da minha sogra, o Gabi tá aqui agora hoje de manhã. E aí, basicamente, ele fica atrás de mim porque ele quer brincar, né? Só que hoje a mamãe tem que trabalhar, eu já expliquei pra ele. Então, vamos lá. A Larissa RR109 me mandou assim: o procedimento é doloroso da FIV? Não acho que seja doloroso. A gente passa por um processo de estimulação ovariana. Eu não senti nada, tem quem sinta, tem quem tenha hiperestimulação, né? Quando o ovário ele estimula demais, aí você tem folículos demais, isso pode gerar uma água dentro da barriga. E essa água dizem que dói. Eu não tive. Então, não achei doloroso. O que eu acho chato é o processo de punção, que é quando você é sedada e eles vão fazer a retirada dos óvulos. Isso eu achei que dói um pouquinho. Você tá sedada, você não sente na hora, mas depois eu passei uns 2 dias assim, sabe, com incômodo, meio cólica menstrual, não achei super gostoso. E o processo de colocar, pra mim, foi muito tranquilo. Também já escutei pessoas falando que doem, que sentiram alguma coisa, eu não senti nada. Eu tenho uma aflição gigantesca com qualquer exame ginecológico. Então, assim, só o fato de você estar naquela cama de ginecologia, de abrir a perna, né, dele colocar aquele negócio dentro, aí ele abre, né, pra poder colocar a cânula lá dentro pra soltar os óvulos lá dentro, né, os embriões, desculpa. Isso eu acho chato, me incomoda, assim, eu nunca fui super tranquila em exame ginecológico. Mas doer mesmo não, tá? Então fiquem tranquilas, não dói. Aí me mandaram assim: Maria_S9456. Eu achei interessante a pergunta dela. Como é o processo a nível ético? Eu acho que a única coisa que esbarra em ética aqui é a questão da escolha de sexo. É proibido por lei, por a parte ética da medicina, enfim, que você escolha o sexo, tá? Então, não existe essa possibilidade. Até tem como você saber quando você é indicado para fazer um exame genético, por exemplo, no embrião. Vamos supor que você vem de perdas e isso pode estar relacionado a um problema genético. Enfim, você tem que ter uma indicação para fazer esse exame. Quando você faz esse exame, o resultado chega no seu e-mail e vamos supor que 2 embriões tenham sido analisados. Aparece lá um masculino e um feminino, por exemplo. Ainda assim, ainda sabendo do sexo, você não pode escolher. Na hora de fazer, de colocar esses embriões, o embriologista ele vai escolher os melhores, os que têm mais chances de grudar no seu útero, tá? Então o que bate ali nessa questão ética é realmente a escolha do sexo. Eu acho que é só isso, pelo que eu me lembro agora, tá? Quantas consultas, visitas fez desde a decisão até confirmar a gravidez? A Maria, essa mesma Maria S9456. Quando você coloca o embrião, a gente já coloca no D5, que são 5 dias que ele leva para formar um blastocisto. Blastocisto é como se fosse o último estágio desse embrião. Você coloca ele no útero, e vamos bem a grosso modo, é como se ele estourasse
para grudar, tá? Então ele tá ali na bolinha, ele vai fazendo as divisões celulares, vira um blastocisto, coloca no útero. Lá dentro é como se estourasse e o que tá dentro saísse para grudar no útero. Também é grosso modo, tá, gente? Isso daí, então, você faz no D5 do embrião. E aí, você leva 12 dias pra confirmar a sua gravidez, tá? E aí, eles simulam ali, mais ou menos, como se fosse uma gravidez natural, o processo de descer esse óvulo, enfim, fazer a fertilização com o espermatozoide, colocar na parede do útero, grudar. Então tem um período aí que eles consideram de 12 dias. E inclusive eles falam, no 12º dia você tá liberada pra fazer o exame de sangue. Eu não esperei o 12º dia, mas eu não indico que ninguém faça isso, porque pode dar falso negativo, tá? No meu caso não deu. No D9 eu fiz xixi no palitinho, e aí já deu uma risquinha bem clarinha de positivo, e aí no meu D12 deu positivo, tanto da primeira vez que eu fiz a FIV, quanto da segunda, eu fiz 2 vezes. Terceira pergunta, essa é a pergunta que eu mais escuto, tá? A Larissa RR109 perguntou: qual é a média de gastos do investimento? Gente, isso é muito de médico para médico. Na verdade, assim, existe um investimento grosso, que é o investimento no medicamento. Eu já falei isso em outros vídeos, vou deixar aqui pra vocês. O medicamento é a parte mais cara do processo, e é aquela parte que dificilmente você vai conseguir baratear, porque são remédios importados, são remédios caros mesmo. Eu lembro que, assim, o procedimento inteiro deu em torno, mais ou menos, de 25 mil, 24, por aí. E aí só desse investimento, acho que uns 10, isso mesmo, uns 10 mais ou menos, eram de medicamento. Tinha uma parte muito pequena que era do médico, eu achei assim, até uma parte bem tranquila em relação ao médico, acho que foi 5 mil do médico. O resto era, eu peguei uma parte pra clínica, onde eu fiz, porque o meu médico não tem a clínica, então ele tem uma parceria com uma outra clínica, então é mais ou menos isso, tá? Agora, existem algumas opções. Existem universidades que têm o hospital e que fazem a fertilização de graça, mas aí você tem que entrar na fila. Existe a opção de você ser ovo doadora, e aí nesse caso você faz o processo e pode ser que alguém pague pra você, né? Você faz um acordo lá, alguém paga o seu processo, só que daí você tem que doar esses óvulos. Existe uma série de opções assim que você consegue fazer. Eu também fiquei sabendo há pouco tempo que algumas pessoas conseguiram pedir o reembolso através de planos de saúde. Elas comprovaram através de exames que elas não conseguiam ter filho naturalmente e entraram com esse pedido para o plano de saúde, e aí elas conseguiram esse reembolso. Então, seria legal, assim, dar uma pesquisada geral em todas as possibilidades, se você tem condição, se você não tem condição, pra ver ali qual que é o melhor caminho no seu caso. Mas é mais ou menos isso. Existem FIVs que dão um pouquinho menos, 15 mil, vai, e existem FIVs que dão mais. Por exemplo, se você é de São Paulo, em São Paulo é tudo muito mais caro, então provavelmente você vai pagar mais caro. Depende muito de onde você é, do médico e até da quantidade de medicação. Mas é mais ou menos isso que eu falei pra vocês, tá? Não é um processo nem de perto, de longe, de qualquer lugar, não é barato. Você tem que se organizar muito. A gente se organizou pra conseguir fazer assim. Você corta custo daqui, corta coisas ali, né? Vira uma prioridade pra você alcançar os seus sonhos. Vamos pra próxima. A Tati _Jacom perguntou: qual a parte mais difícil do tratamento? Eu acho que o tratamento como um todo, ele não é um tratamento super uhul, porque é uma série de expectativas, você tem muitas informações, você toma muito hormônio, então você já tá ansiosa, o hormônio te deixa mais instável psicologicamente, emocionalmente, então não é um processo super, tipo, tranquilo. Eu, inclusive, já falei sobre isso em outros vídeos, que eu achei que fosse, eu vi outras pessoas relatando, eu falava assim, poxa, mas tem que dar graças a Deus que tem essa oportunidade de fazer tratamento. Só que hoje, depois que eu fiz o tratamento, eu entendo, a gente fica muito instável,
você fica na expectativa. Quando você coloca o embrião, né, você faz ali a transferência, você passa esses 12 dias, tipo, roendo unha. Meu Deus, será que deu certo? Será que não deu certo? Qualquer coisa que você sente, você acha que é um sinal que você tá grávida. Então, o tratamento como um todo, eu não acho ele super fácil. Agora, pra ajudar, você tem que focar no positivo, né? Então é assim, é viver esse dia a dia, lembrando que graças a Deus você tá fazendo o tratamento, graças a Deus existe essa opção. Se Deus quiser vai dar tudo certo, se não for da primeira, pode ser da segunda, pode ser da terceira. Tem gente que tem que tentar muitas vezes até conseguir, mas consegue, tá? Consegue. Então você tem que focar no positivo, se cerque de pessoas do bem, pessoas que te motivem, que te joguem pra cima, com quem você consiga conversar. Se você conseguir mudar de ares, mudar de assunto, maravilhoso. Aí você não vive só esse assunto, só focada ali, bitolada nisso. Faça com que esse momento, é mais ou menos um período de um mês, mais ou menos, né, 20 dias, faça com que isso seja um momento mais tranquilo e leve possível, que isso vai ajudar vocês a passarem melhor por esse tratamento, por esse processo. A Jennifer Santos 16. Você tentou engravidar normalmente antes e demorou muito? Por isso optou pela FIV? Não, Jenny. Na verdade, vou assim, ser muito rápida na minha explicação. Eu já tenho um vídeo contando a minha história, vou deixar aqui pra vocês. Mas basicamente, antes do Gabriel eu engravidei uma vez, eu perdi de 8 semanas. Aí depois de 4 meses eu engravidei do Gabriel, foi uma gravidez tranquila. Com 1 ano e meio eu engravidei de novo, o Gabriel tinha 1 ano e meio, eu engravidei de novo e eu tive uma gravidez ectópica. Gravidez ectópica é aquela que o embrião, ao invés de se fixar no útero, ele se fixa na trompa. E aí eu descobri de 8 semanas, eu tive que tirar a trompa e o bebê. E aí eu perdi uma das trompas, fiz exame na outra trompa, porque geralmente quando dá ectópica é uma doença, e essa doença ela pega nas 2 trompas. Fiz o exame da outra trompa, deu que ela era 100% obstruída, ou seja, que não passa nada lá por dentro. Imagine que é um canudo. O embrião, ele tem que descer, né? O óvulo tem que descer pra poder se encontrar com o espermatozoide. Pra poder se encontrar, pra poder, sei lá, se fixar no útero. Eu já não sei se ele já se encontrou ali no meio do caminho, mas enfim, o óvulo tem que descer. E aí, se o canudo tá entupido, o óvulo não desce. Então, o meu canudo está entupido, entendeu? Então, a partir disso é que a gente foi para a fertilização. Eu não cheguei a tentar, porque quando eu perdi a trompa, eu fui direto para um médico de FIV e ele falou, vamos fazer o exame e aí a gente decide. E aí a gente viu que não ia dar certo. Então aí eu fui direto pra FIV, tá? Basicamente foi isso. Quando você engravidou do Rafa, quanto estava o seu endométrio? A Luna Makini perguntou. Luana, se não me engano, ele estava em 11 ou 12. Uma coisa assim, mas ele era muito bom, assim, tava muito espesso, tava bem bonito pra poder fazer essa implantação. Uma coisa que eu acho que eu li, muita gente me indicou, outras pessoas que fizeram FIV e que daí eu fiz, foi comer abacaxi e physalis. Eu não sei, gente, de onde vem, mas dizem que o abacaxi e o physalis ajuda a engrossar o endométrio. Então, todos os dias, religiosamente, eu batia 2 fatias de abacaxi e 4 physalis. E aí eu deixava o abacaxi congelado, então quando batia com a fruta, ficava parecendo um smoothie, era uma delícia. E aí todo dia eu tomava o abacaxi e o physalis. E tem que comer o abacaxi com o caule, o miolinho dele lá dentro, tá? Então, dica pra quem quer engrossar o endométrio, abacaxi com physalis. Pri Torres Greco perguntou, pensou em ser doadora de óvulo? Pri, eu preciso ser muito honesta, assim, nem combina comigo se eu não for tão honesta com vocês. Eu admiro muito quem doa óvulos, eu incentivo, eu falo, legal, nossa, tipo, doa mesmo, acho que você realiza sonhos de outras pessoas. Mas pra mim, eu não cogitei. Eu acho que se eu doasse os meus óvulos, ou você também pode doar os embriões, que nem hoje eu tenho 2 embriões congelados. Eu acho que eu ia ficar noiada, assim, do tipo, tem alguém com meu filho tá perdido no mundo, entendeu? Então, não, eu não cheguei a cogitar. Mas eu acho muito admirável quem faz isso. E eu acredito que a vida, eu acredito em muitas vidas, né?
Eu acredito que a gente vai evoluindo ao longo da vida e das várias vidas que a gente vai ter após a morte. Eu acho que é um processo de evolução, eu ainda preciso evoluir, porque eu acho que você doar um óvulo, você doar um embrião, é um ato de muito amor, empatia e, enfim, com o próximo. Então eu preciso evoluir, tá? Basicamente é isso. A Thalita 2201 perguntou: com que médico você fez a sua FIV? Meu médico chama Ricardo Barini. Eu posso deixar aqui o nome dele. Se vocês jogarem no Google, vocês vão achar todas as informações sobre ele. E ele é super referência no assunto. E ele atua em Campinas e em São Paulo, tá? Adoro ele de paixão, ele é uma graça, então super indico pra quem quer fazer. Foi difícil pra você aceitar que não poderia mais engravidar naturalmente só por meio da FIV? A Raquel.Guimarães perguntou. Raquel, inicialmente foi, não é que foi difícil, foi um baque. Parece que, assim, é uma coisa que tiram de você, sabe? Do tipo, não posso mais. Então é uma coisa, eu no começo eu senti uma coisa assim, tipo, arrancaram de mim a possibilidade de ser mãe. Esse foi meu primeiro choque. Mas eu costumo, na vida, com tudo que eu passo, existe um momento do luto ali, eu choro, eu fico mal, não sei o que. Logo eu olho, qual é a solução? Tá bom, o que eu tenho pra fazer? Então, eu tive sim esse momento de luto, de negação, não posso negar pra vocês. Eu acho que é até saudável você vivenciar isso, porque você vivenciar logo de cara já te dá a oportunidade de logo em seguida erguer a cabeça e falar, ok, o que eu preciso fazer agora? E foi o que eu fiz. Logo passou, eu falei, bom, então quais são as minhas alternativas? A primeira alternativa era fazer a FIV. Então pode ser que vocês passem por isso. E assim, meninas, é normal. Assim que der, que você estiver bem, levanta a cabeça e pensa no positivo. O que você pode fazer agora? Levanta a mão pro céu, graças a Deus existem alternativas. E se não for por meio da FIV, existem outras alternativas. Então sempre se lembrem que é possível ir atrás dos seus sonhos, não desistam dos seus sonhos, é possível, vocês vão conseguir ser mães. E se não for de um jeito, vai ser de outro, mas vocês vão ser, se vocês não desistirem, vocês vão conseguir. Estou passando pelo processo da FIV. O que você teria a dizer para uma tentante de FIV mega estressada? A Ju K. Veronese. Ju, eu super te entendo, Ju. Eu falei na resposta anterior, vai, não sei, tenta desencanar um pouco disso. Você também ficar estressada, é chato falar isso, né? Do tipo, a hora que você tá... A pessoa fala, não adianta ficar assim, não adianta. Eu queria matar um, mas é real. Você ficar assim não vai ajudar em nada. Então tenta, fala assim, entrega na mão de Deus, fala, não, uma hora vai acontecer, vai viver no seu dia a dia, tenta pensar em outras coisas, tenta, não sei, tenta desfocar. Mas assim, se você ficar só bitolada nisso, só pensando nisso, não vai adiantar muita coisa e vai ser um processo ainda mais doloroso, ainda mais pesado pra você. Mas sinta-se abraçada e eu super, super, super te entendo. Rai NPM. Qual o momento mais doloroso e emocionante da FIV? Eu acho que o mais doloroso é receber uma resposta negativa. Ou, acho que assim, o mais doloroso é receber uma resposta negativa. Tem momentos críticos onde você recebe notas, por exemplo, ruins dos seus óvulos, dos seus embriões. Não é um momento super legal. E como você é leiga, você não tá ali no processo, você é super passiva, né? Nesse momento, você não tem o que fazer e de repente você recebe lá, nossa, eu recebi na minha primeira FIV, os meus embriões eram ruins. Os meus óvulos eram ruins e os meus embriões eram ruins. Então eu já fiquei negativa. A hora que eu recebi isso, eu já fiquei assim, putz, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. No fim, deu certo. A gente implantou embriões que não eram os mais maravilhosos, porque todos os meus morreram, sobrou um na primeira FIV. E esse embrião pegou. A gravidez só não evoluiu, muito provavelmente por conta da trombofilia que eu descobri depois. Porque a gente fez o exame genético no bebezinho que não se desenvolveu, era um menino e era normal. Ele não tinha nenhuma alteração genética, nada que justificasse esse não desenvolvimento. Então eu acho que essa é a parte mais dolorosa. E a parte mais linda, fantástica do processo é receber o positivo depois de 12 dias. Eu acho que não tem mais do que isso ainda. Além de receber o positivo depois de 12 dias, é ver o seu exame dobrar
ao longo dos 2 dias. Você faz com 12 dias o beta, e aí com 2 dias você faz de novo, e ele tem que dobrar ou mais do que dobrar, que significa que a gravidez está evoluindo. E aí eu fiz isso, sei lá, umas 3 vezes. Isso é muito emocionante. Cada vez que eu abri o resultado, eu fiquei, uhul, tipo, dobrou! É uma festa que você não cabe dentro de você. E aí você vai internalizando, vai ficando mais tranquila. Tá dando certo, é emocionante. É a melhor parte. A Revelando Maternidade perguntou: o procedimento é feito com você dormindo e anestesiada? Pode entrar acompanhante? O procedimento de punção é anestesiada, é aquela anestesia de endoscopia. Então logo você acorda. E esse daqui você não entra acompanhada. Na transferência você entra acompanhada. Então você vê lá o médico transferindo, aí fica uma coisinha branca assim, você vê, e ele fala: olha, seus embriões estão ali, olha seus filhos ali, você já internaliza ali. O marido vê, é lindo. Vou colocar uma fotinho aqui desse dia da transferência, tá? Mas o procedimento não, porque é um procedimento clínico mesmo, eles estão todos esterilizados, né? Como se fosse uma microcirurgia. Então o primeiro não, da punção não. Andrade Figueiredo perguntou: os embriões não implantados vão manter congelados ou doar para pesquisa? Então é o seguinte, vou explicar para vocês. Quando você faz a FIV, você estimula a produção de óvulos, aí você tira tudo, aí o médico vai lá, pega os espermatozoides do seu marido, faz a fecundação, e ali ficam vários embriões. Alguns são descartados porque não tão bons e outros permanecem. Desses que permaneceram, acho que eu fiquei com 8. Desses 8, no final, eu fiquei com 4, eu implantei 2 e 2 estão congelados. E aí você pode manter esses embriões congelados por 5 anos, tá? 5 anos você mantém congelado, você paga mensalmente para eles ficarem congelados, tudo isso. E aí depois desses 5 anos, você é obrigado a decidir se você vai usar. Então você pode descongelar e implantar. Se você vai doar para outra pessoa, e aí, enfim, doa-se para outra pessoa utilizar, ou se você vai doar para pesquisa. Mas não sei ainda o que eu vou fazer, porque a princípio eu tô muito realizada e feliz com os meus 2 filhos. Eu não sei se daqui 5 anos vai me comer um negócio aqui dentro do tipo, não, eu quero outro, eu quero outro. A minha família ideal sempre foi de 3 filhos. Então não sei. Como eu disse, eu acho que eu não sou uma pessoa ainda super evoluída. Eu acho que eu não doaria para outra pessoa. Eu ficaria com isso pro resto da minha vida, que tem um filho meu perdido pelo mundo. Então provavelmente eu doaria para pesquisa. Não sei, gente, eu vou ser muito julgada por isso, eu tenho certeza, mas eu tô sendo muito honesta com vocês. Eu doaria para pesquisa ou utilizaria, mas não é uma decisão que eu tenho tomado assim dentro do meu coração. Hoje, se eu tivesse que decidir hoje, eu doaria para pesquisa. Qual foi seu maior dilema quando seguiram o caminho da FIV? A Thalita _L, Ellen _Silva. Thalita, na verdade, como eu não tinha nenhuma... Na primeira FIV eu não sabia que eu tinha trombofilia, não sabia que eu tinha nada, meus exames eram maravilhosos, eu era super nova. Então eu achei, não tive dilema nenhum, tinha certeza que ia dar certo. E no fim, deu certo, eu engravidei, mas eu perdi. Aí começaram os meus dilemas. Por que que eu perdi? O que que tá acontecendo? Se eu sou saudável, por que que eu perdi? Por que que não grudou? Sabe? E aí a gente descobriu a trombofilia. E aí logo os meus dilemas acabaram. Quando eu comecei a tomar o Clexane, que é um anticoagulante, e o AS, né, que também serve, também é anticoagulante, mais uma vez eu me enchi de esperança. Falei, não, gente, não tem por que dar errado. Se eu tinha um problema que era a trombofilia, agora eu não tenho mais, eu estou tomando a medicação. E de fato deu certo. Mas foi só esse momento que eu fiquei meio assim na dúvida se daria certo ou não. Gente, é isso. Eu respondi uma parte das perguntas que vocês me fizeram. Vocês me fizeram muitas perguntas, então eu vou ter que dividir entre vídeo 1, né, parte 1 e parte 2. Mas domingo eu vou soltar a segunda parte desse vídeo sobre fertilização. Mas já compartilha, já curte esse daqui e aí me aguardem que domingo tem mais, tá bom? Beijo, até!